Olá, irmãos, muito boa noite para vocês. Uma alegria poder estar de volta com vocês nesta quarta-feira para juntos cultuarmos ao Senhor, orarmos uns pelos outros, aprendermos um pouco mais da palavra de Deus e celebrarmos ao nome de nosso Senhor. Vou fazer a leitura hoje do Salmo 84, salmo escrito pelos filhos de Corá, que diz o seguinte: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Muito bem, esse salmo, ele narra a ideia de um peregrino que está peregrinando distante e com saudade da casa de Deus. Ele então tem uma perspectiva de quão agradável é estar na casa do Senhor. Ele começa o versículo 1 dizendo: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E esse homem que vê a casa de Deus como um lugar amável, e é bem verdade que no Velho Testamento a casa nesse sentido era o templo construído por Salomão, e havia ali então o lugar de adoração. Ele então diz: a minha alma suspira, a minha alma desfalece pelos atos do Senhor, e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Esse homem é alguém que tem saudade da casa de Deus. Esse homem é alguém que tem uma plena convicção de quem é Deus para a sua vida. E esse homem é alguém que sabe que em Deus nós encontramos segurança, nós encontramos um lugar de refúgio. O Senhor é o refúgio da nossa vida. Estar diante do Senhor, e ele diz, estar nos altares do Senhor, que ele havia encontrado, é sentir-se guardado, protegido pelo Senhor. Ele diz: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde possa acolher os seus filhotes, e eu, Senhor, encontrei os teus altares. Eu sou acolhido pelo Senhor. Quando eu encontro com Deus, eu sou acolhido pelo Senhor. Eu posso estar então agora quieto diante dele, tranquilo, sem nenhuma preocupação, como o pardal que tem encontrado essa casa, como a andorinha que encontrou um ninho para si. Nós encontramos no Senhor essa proteção e esse cuidado e esse suprimento diário da nossa vida. Portanto, nós oramos ao Senhor hoje à noite, gratos por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, por tudo aquilo que Ele tem nos dado e o privilégio que nós temos de poder celebrar a esse Deus. Meu desejo, a minha oração é que a sua alma, hoje à noite, também esteja suspirante por Deus, assim como estava a alma do salmista. E que o Senhor Deus nos abençoe e nos conduza durante nosso tempo de celebração nessa noite, e que tudo aquilo que nós vamos fazer, irmãos, nós possamos honrar e glorificar o nome do Senhor. Vamos orar. Pai bondoso, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor,
pelo que o Senhor é, pelo Senhor ser refúgio para a nossa vida. E que nós, ó Pai, te louvamos hoje à noite porque em Ti nós estamos guardados, nós estamos seguros. E nosso desejo e nossa oração, ó Pai, é que a cada dia nós possamos contemplar o Senhor na perspectiva do salmista quando escreve esse salmo. Um homem que tinha um anseio na sua alma por estar com Deus. Que esse seja o anseio de cada um de nós, não só hoje, ó Deus, mas que a cada dia nós possamos ansiar estar diante dos Teus altares ou estar na Tua presença, ó Deus, com a nossa vida ofertada como sacrifício agradável ao Senhor. Recebe nessa noite nosso louvor, nossa adoração, Pai querido, e nos instrui através da Tua palavra santa. Assim nós te pedimos, Pai, oramos e agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Ok, vamos louvar o Senhor juntos nesse momento. Logo depois do louvor, voltamos para uma pequena meditação da palavra de Deus nessa noite. Diga ao Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Diga ao Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome.
santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me para mim a ti. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a minha ti. Tu és tremendo. Ok, irmãos? Então, depois desse momento de louvor, de adoração, vamos fazer mais uma vez a leitura da Palavra de Deus, agora em Colossenses capítulo 2, versículo 11 até o versículo 23. O texto diz: Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo,
tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou de entre os mortos. E a vós, outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrermos com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivêssemos no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, porque todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria, como de culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. A obra redentora de Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta de Colossenses, ele tinha em mente, ou Deus leva para o seu coração, fazer então a denúncia ou o combate de algumas influências de ensinos que estavam entrando na igreja e que eram totalmente ineficientes, que não tinham qualquer eficiência para o culto ou para a vida das pessoas. Mas essas coisas então começaram a ser ensinadas na igreja por alguns grupos que haviam surgido, como os judaizantes. Eles acabavam trazendo doutrinas que eram contrárias às doutrinas do Evangelho. No texto que nós lemos então, nós descobrimos que haviam ali alguns ensinos, tais como a observância do sábado. Eles eram instruídos a observar o sábado, as leis alimentares, as leis que diziam respeito aos alimentos, o ritual da circuncisão, que havia sido estabelecido por Deus lá no Velho Testamento, com a pessoa de Abraão. Depois isso se torna uma marca distintiva na vida do povo de Israel, e eu falo dela daqui a um pouco mais com vocês. Então eles começaram a colocar essas práticas como fundamentais para a vida da igreja. Isso está ali no capítulo 2, versículo 11 e versículo 16. Eles também ensinaram a adoração aos anjos, capítulo 2, versículo 18. Era um outro ensino entrando na igreja. E também a prática do ceticismo, que era a crença de que o corpo em si ele era intrinsecamente mau. Então, havia esses ensinos errados dentro da igreja. E Paulo então escreve essa carta aos Colossenses, aos santos e fiéis que estão em Colossos ou que se encontram em Colossos. Paulo escreve a esses irmãos, isso está no versículo 1 do capítulo 1, ele escreve essa carta com a finalidade de então corrigir esses erros. Ele então vai fazer um contraste entre essas coisas que haviam ou estavam sendo ensinadas dentro da igreja, com a obra redentora de Jesus Cristo, mostrando então a plena suficiência de nosso Senhor Jesus Cristo, no sentido da purificação da nossa vida e no sentido da nossa salvação. Então Paulo corrige em primeiro lugar um erro,
que era a crença em todas essas coisas, e ao corrigir um erro, você então precisa trazer aquilo que é correto para colocar no lugar daquilo que estava sendo praticado. Paulo então vai trazer essa plena suficiência da obra redentora de Cristo para que os crentes em Colossos estivessem apegados a ela. O fato é que nós também vivemos dias em que vários ensinos que pretensiosamente são ditos vindo da palavra de Deus, eles são então ensinados como reais e essenciais para a vida cristã, para a prática da vida cristã. Então hoje à noite também nós podíamos fazer o contraste entre vários ensinos que vêm sendo ensinados em nossos dias com essa plena suficiência da obra redentora de Jesus Cristo, sendo então colocado como a única verdade sobre a qual nós devemos fundamentar nossa fé e sobre a qual nós devemos estar apegados em nossa crença na bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesses versículos então que nós acabamos de ler, Paulo vai nos mostrar então o poder da obra redentora de Jesus Cristo. Não só fala dessa obra redentora de Jesus Cristo que foi manifestada aos homens lá na cruz do Calvário, no seu sepultamento, na sua ressurreição e na sua posterior ascensão aos céus, mas ele vai mostrar o poder dessa obra redentora na nossa vida. A obra redentora aconteceu no Calvário, mas ela aconteceu porque Deus tinha um plano e um projeto para a vida dos seres humanos pecadores. Agora então Paulo, no texto que nós lemos, vai mostrar o poder, a eficiência dessa obra redentora de Cristo na minha vida, na sua vida e na vida de todo pecador que se arrepende e crê nele e o reconhece como Salvador pessoal da sua vida. Aqui então existem 3 coisas, irmãos, que nós recebemos, que passam a fazer parte da nossa vida a partir da nossa fé depositada na bendita pessoa de Jesus Cristo. Essas 3 coisas são parte da obra redentora de Deus através do seu Filho Jesus Cristo por nós. A primeira dessas 3 coisas é o perdão. O versículo 11 diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Lá no versículo 15, nós lemos o seguinte: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs, triunfando deles na cruz. Mas só que antes dele expor os principados e as potestades, os versículos anteriores vão dizer que ele cancelou o escrito de dívida, versículo 14, que era prejudicial contra nós. Ele removeu, encravando inteiramente na cruz. Então o Senhor Jesus Cristo, por sua obra redentora, ele nos dá o seu perdão. Pela obra redentora de Cristo, o homem, quando passa a ter fé no Evangelho, na bendita pessoa de Jesus Cristo manifestado através do Evangelho, então ele é perdoado. Ele recebe esse perdão de Deus. E o perdão de Deus imprime na nossa vida, irmãos, uma marca. Essa marca que agora não é mais no corpo físico, mas é no nosso coração. E aí, então é que Paulo vai falar dessa circuncisão do Velho Testamento, porque ali, quando Deus estabelece essa circuncisão no Velho Testamento, ele está fazendo isso a partir da pessoa de Abraão, do seu filho Isaque, e mais tarde isso se torna uma marca distintiva do povo de Israel. Essa marca então definia o povo de Israel como um povo santo, como um povo que era propriedade exclusiva de Deus. Então o povo agora assumia um compromisso público com Deus, de que eles faziam parte da nação santa, do povo de Deus, e essa marca da circuncisão praticada no Velho Testamento fazia distinção entre o judeu e o não judeu, entre aquele que era verdadeiramente propriedade de Deus e aquele que não era propriedade de Deus. Então, mais tarde, para que uma pessoa não judia se tornasse parte da nação judaica ou reconhecida como alguém que recebia as mesmas bênçãos de Deus, ela também precisava passar pela mesma
pelo mesmo processo de circuncisão. Paulo então vai falando agora de uma circuncisão que é diferente, que não é mais ocasionada da maneira como era no Velho Testamento, mas agora no coração. A circuncisão era uma espécie de cirurgia de fimose que nós conhecemos hoje. Então, essa era uma marca nos homens para distingui-los dos demais como filhos de Deus, como propriedade de Deus, como um povo santo. Quando Jesus Cristo veio e através da sua morte, da sua ressurreição, ele conquistou a vitória sobre o pecado, e ele conquistou essa vitória para todo homem pecador que se arrepende e confessa a Jesus Cristo como Filho de Deus. Ele então agora, uma vez que esse homem está arrependido, que esse homem confessa a Cristo como Salvador da sua vida, alguma coisa precisa ser diferente na nossa vida. Nós precisamos ser distinguidos dos demais homens, não simplesmente porque nós mudamos de igreja, não simplesmente porque agora eu me chamo de crente, ou porque você agora é um crente, mas é algo que tem que estar no meu e no seu coração. Então essa circuncisão de Cristo, ela não é uma marca apenas na carne, mas é uma marca no coração. Nele também, diz o versículo 11, ou seja, em Cristo, vocês foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então nós fomos tirados do poder do pecado, dos desejos da nossa carne, desejos esses que eram pecaminosos, para estarmos agora caminhando com o Senhor. Então os seres humanos agora salvos, eles se distinguem dos seres humanos não salvos exatamente por aquilo que está no seu coração, por uma fé que é colocada ali pela bendita pessoa de Jesus Cristo e que é então crescente por meio de uma ação do Espírito Santo de Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo aqui, ele fala dessa circuncisão que é no coração e não apenas uma marca na carne. É um despojamento da carne pecaminosa. É quando nós então tiramos todos os desejos pecaminosos da nossa vida e colocamos em nós uma plena obediência à palavra de Deus. E essa circuncisão, ela acontece em nós, segundo o versículo 12, através do batismo. O versículo 12 diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou de entre os mortos. No batismo, nós dizemos que é ali o ato da nossa identificação final com Cristo. É quando nós morremos para esse mundo e quando nós então somos ressuscitados para andarmos em novidade de vida. No batismo, nós nos identificamos finalmente com Cristo no ato da sua morte sendo sepultado, no ato da sua ressurreição, e essa ressurreição então nos glorifica através da bendita pessoa de Jesus Cristo. Com isso então, irmãos, Jesus Cristo gera em nós duas coisas. Jesus Cristo gera em mim e gera em você, através da sua obra redentora, em primeiro lugar, vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele então nos traz essa vida. Ele nos traz a uma vida que é a própria vida dele em nós. E ao mesmo tempo que ele nos dá vida, ele também nos dá perdão. Ele diz no versículo 13: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. E além de nos dar vida juntamente com ele, ele tem uma outra ação, perdoando todos os nossos delitos, todos os pecados que eu e você havíamos cometido até aquele dia em que nós cremos em Jesus Cristo. Todos esses pecados que foram para trás desse dia, eles foram perdoados e eles foram então cancelados. A dívida que era prejudicial, que constava contra nós, ele removeu. E aí o apóstolo diz que ele encravou completamente na cruz. Isso significa dizer que ali na cruz, Jesus Cristo pagou pelo meu pecado antes mesmo que eu nascesse ou antes mesmo que eu existisse.
No seu ato redentor, Jesus Cristo estava pagando o preço pela minha vida e pela sua vida. O versículo 14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados. Então Cristo pagou plenamente a minha dívida, Cristo pagou plenamente a sua dívida, e Ele nos resgatou definitivamente do poder de Satanás, quando diz no versículo 15, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A ideia aqui é de um soldado vencedor, que derrota o inimigo e que traz consigo os seus bens. Ia-se para a guerra, vencia o exército inimigo, e o exército vitorioso pegava todo o despojo, toda a riqueza daquele exército vencido e trazia consigo. A ideia desse texto, quando diz que o Senhor expôs os principados, ou despojou os principados e as potestades, e os expôs publicamente, triunfando deles na cruz, diz que lá na cruz, a manifestação de Cristo, ali a sua obra redentora, fez com que eu e você fôssemos então tomados do diabo, tomados do poder de Satanás, tomados do poder da morte, e nos conduzindo agora em triunfo para Ele mesmo. Então o Senhor Jesus Cristo, irmãos, pagou um alto preço pela minha vida, pela sua vida. E agora, o que está no meu e no seu coração é essa marca de Cristo. É ter no meu coração e no seu coração um desejo real de obediência, fiel ao Senhor a cada dia. Mas tem uma segunda coisa que nós recebemos a partir da obra redentora de Jesus Cristo, está no versículo 16 até o versículo 19, e é o crescimento. O versículo 16 diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outro, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não tendo ou não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então a obra redentora de Cristo, ela proporciona a nós um crescimento. A obra de Cristo, irmãos, nos leva a um crescimento que procede da pessoa de Deus, diz ali o final do versículo 19. É um crescimento que vem de Deus para a nossa vida. A ideia dos falsos mestres era que a observância de certas cerimônias, como comida, bebida, visões, adoração aos anjos, todas essas observâncias levariam a igreja a um crescimento, conduziriam os crentes a um crescimento espiritual desejado, mas isso era de maneira errada na visão do apóstolo Paulo quando escreve esse texto. É um estado de crescimento e de humildade que viria pela prática desses atos. E Paulo diz: não, isso não funciona dessa maneira. O versículo 18 diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Então Paulo está dizendo: não, essas coisas não vão trazer esse crescimento, não vão trazer essa humildade para o coração de vocês. E aí ele faz questão de deixar claro que o verdadeiro crescimento espiritual, ele não pode estar fora da cabeça que é a pessoa de Jesus Cristo. Ele diz no versículo 19: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Ele está dizendo que o nosso crescimento vem da pessoa de Jesus Cristo. Isso só é possível porque Jesus Cristo pagou o preço por mim e por você, lá na cruz do Calvário, como nós já dissemos aqui, através da sua obra de redenção. Ao nos redimir do pecado, ele também se torna a cabeça do qual nós, igreja, somos o corpo. E essa cabeça, então,
nos dá esse crescimento, nos anima para crescermos através da sua palavra, para um crescimento que procede da pessoa de Deus. Então é um crescimento que vem de Deus para a nossa vida. Nós entendemos então, irmãos, que em Cristo é que nós vamos chegar à verdadeira e plena maturidade espiritual. Não é observando essa ou aquela prática, mas é através da pessoa de Jesus Cristo. Não é observando essa ou aquela cerimônia, essa ou aquela regra, mas como diz Paulo, essas regras elas eram apenas sombras que foram dispersas com a vinda de Jesus Cristo. As práticas da lei elas foram dispersas porque elas eram apenas sombras. Agora, quando a pessoa de Jesus Cristo chega, então essas sombras são dispersas e nós temos agora a possibilidade de um crescimento segundo Deus, baseado na pessoa bendita de Jesus Cristo. O meu relacionamento com Cristo, o seu relacionamento com Cristo, te leva então a crescer, o crescimento que é proposto pelo próprio Deus para a sua vida. Em terceiro lugar, nós recebemos a partir da obra redentora de Cristo, vitória. O versículo 20 diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então a obra de Cristo, irmãos, nos capacita para vencermos as paixões da nossa carne. Usando ali a última expressão do versículo 23, valor contra a sensualidade. Não são essas coisas, os preceitos e as doutrinas dos homens, que nos dão vitória sobre o pecado. Mas é a obra redentora de Cristo, a manifestação salvadora de Cristo sobre nós, então nos tem dado essa capacidade de sermos vitoriosos na nossa luta contra o pecado. Vencemos as paixões da nossa carne quando estamos focados na obra redentora de Cristo. Em Cristo, então, irmãos, nós somos libertos daquilo que apenas dá uma fachada de sabedoria, bem como também nós somos libertos daquilo que promove uma religião autofabricada, uma religião que é simplesmente de práticas que muitas vezes não têm sentido algum ou que não fazem sentido algum na relação homem e Deus. Paulo diz aqui e faz um questionamento direto para aqueles crentes sobre a entrega da vida deles à pessoa de Jesus Cristo. Se vocês já morreram com Cristo para as tradições humanas e para a falsa religiosidade, por que ainda viver sujeito a essas coisas? Se é Cristo quem faz toda a diferença na vida de vocês, ou vocês entenderam que a obra redentora de Cristo é suficiente para salvá-los, por que ficar aqui embaixo focado nessas coisas que na verdade são tradições humanas e que não trazem nenhuma vitória para vocês? Por que ainda viver sujeito a essas coisas como se vocês vivessem ainda nesse mundo? O versículo 20 diz: se morreis com Cristo para os rudimentos do mundo, vocês morreram. Por que ainda vamos viver como se nós ainda estivéssemos aqui nesse mundo ou fizéssemos parte dele, e se nós ainda estivéssemos sujeitos às ordenanças que esse mundo estabelece sobre nós? E Paulo então deixa claro, irmãos, que somente o Senhor Jesus Cristo é permanente. E isso ele diz quando todas as coisas aqui embaixo elas se destroem, diz o versículo 22, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, porque todas essas coisas com o uso se destroem. As doutrinas e os preceitos humanos, eles não têm fundamento, porque eles são criados no homem. Com o tempo eles se destroem. E é interessante como alguns grupos sectários, eles começaram a acreditar na palavra de um homem, na palavra de um guru, na palavra de uma mulher, na palavra de alguém que chega e diz: isso será assim. E finalmente, quando não acontece de conformidade com o que o guru disse, com o que o líder religioso disse, eles então precisam esquecer aquele preceito, aquela doutrina e criar um novo fundamento para que essa seita permaneça.
O Evangelho não é assim. Cristo não é assim. Cristo é permanente. Ele é um alicerce sobre o qual nós podemos fundamentar a nossa vida, tanto aqui como para o dia eterno. Então, Paulo dá aqui um golpe fatal, dizendo que essas práticas que não têm fundamento bíblicos, elas não têm qualquer valor para refrear as paixões da nossa carne. Ele diz no versículo 23, tais coisas com efeito têm a aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Não tem valor algum para que vocês possam vencer a sensualidade, para que vocês possam ter vitória sobre o pecado. Então, irmãos, a nossa vitória sobre o pecado está no nosso relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Não na prática disso ou daquilo. Não na crença de que se eu andar assim, ou de que se eu fizer isso, ou que se eu fizer aquilo outro, então eu serei vitorioso. Não está na prática de falas de efeito. Está na prática de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Portanto, aprofunde-se no seu relacionamento pessoal com Jesus e você terá então vitória sobre o pecado, sobre sua natureza carnal, porque lá na obra redentora de Cristo, o Senhor também conquistou para nós vitória. Ele conquistou para nós o perdão, Ele conquistou para nós a capacidade de crescermos e Ele conquistou para nós vitória sobre a nossa própria natureza pecaminosa. Assim sendo, a obra redentora de Jesus Cristo não necessita de auxílio algum. A obra de Cristo ela é plena, ela é completa, ela não precisa que apoiemos em outras coisas a nossa fé, mas que a nossa fé esteja apoiada plenamente na obra consumada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ela está completa em si mesmo e ela tem plena autoridade para transformar o mais vil pecador em um verdadeiro e frutífero discípulo de Jesus Cristo. E uma vez que isso acontece, o homem que antes precisava de algo para acreditar no sentido religioso, agora ele não precisa de mais nenhuma prática cerimonial, ele não precisa mais de nenhuma prática religiosa, porque ele está seguro na obra consumada de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se você tem crido nessas verdades, continue se firmando cada vez mais nela e veja que essas verdades elas são fundamentais para salvar outras pessoas que ainda precisam crer em Cristo. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos conceda da sua santa graça e que nós possamos viver nesse mundo para honrá-lo e glorificá-lo a cada dia. Vamos orar. Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra e suplicamos, Deus, que ela possa cada dia nortear a nossa vida no nosso relacionamento pessoal contigo. Te louvamos pelo teu perdão, te louvamos pelo crescimento que a tua palavra nos proporciona e pela vitória que nós temos em Cristo Jesus, conquistada por nós na cruz do Calvário, para que nós também possamos ter vitória sobre o pecado. Assim, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Ok, irmãos, vamos deixar então nossos pedidos de oração para hoje à noite. Reúna sua família, vamos orar juntos nesse momento e que o Senhor Deus nos abençoe e nos dê um restante de semana produtiva para a honra e glória dele.